Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Ruvian Fabrin e hoje nós vamos ver um pouco sobre o padrão do projeto Singleton. O que você vai aprender nesse vídeo? Qual é o propósito desse padrão de projeto? Qual o problema o padrão de projeto resolve? Solução com o padrão Singleton. Veremos uma analogia com o mundo real, algumas aplicabilidades, como implementar, e os prós e os contras do padrão Singleton. Bom, qual que é o propósito do padrão Singleton? O Singleton é um padrão de projeto criacional, que permite a você garantir que uma classe tem apenas uma instância, enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância. Qual é o problema? O padrão Singleton resolve dois problemas de uma só vez, violando o princípio de responsabilidade única. 1. Garantir que uma classe tenha apenas uma única instância. Por que alguém iria querer controlar quantas instâncias uma classe tem? A razão mais comum para isso é para controlar o acesso a algum recurso compartilhado, por exemplo. Uma base de dados, um arquivo, funciona assim. Imagine que você criou um objeto, mas depois de um tempo você decidiu criar um novo. Ao invés de receber um objeto fresco, você obterá um que já foi criado. Observe que esse comportamento é impossível implementar com o construtor regular, uma vez que uma chamada do construtor deve sempre retornar um novo objeto por design. Fornece um ponto de acesso global para aquela instância. Se lembra daquelas variáveis globais que você usou para guardar alguns objetos essenciais? Embora sejam muito úteis, elas também são muito inseguras, uma vez que qualquer código pode potencialmente sobrescrever os conteúdos daquelas variáveis e, logicamente, quebrar a aplicação. Assim como uma variável global, o padrão Singleton permite que você acesse algum objeto de qualquer lugar no programa. Contudo, ele também protege aquela instância de ser subscrevida por outro código. Há um outro lado para esse problema. Você não quer que o código que resolve o problema 1 fique espalhando por todo o seu programa. É muito melhor tê-lo dentro de uma classe, especialmente se o resto do seu código já depende dela. Hoje em dia, o padrão Singleton se tornou tão popular que as pessoas podem chamar algo de Singleton, mesmo se ele resolve apenas um dos problemas listados. Se está gostando, lembre-se de curtir. Bom, algumas soluções. Todas as implementações do Singleton têm esses dois passos em comum. Fazer o construtor padrão privado, para prevenir que outros objetos usem o operador new com a classe Singleton. Criar um objeto estático de criação que age como um construtor. Esse método chama um construtor privado, por debaixo dos panos, para criar um objeto e salvar em um campo estático. Todas as chamadas seguintes para esse método retornam um objeto em cache. Se o seu código tem acesso à classe Singleton, então ele será capaz de chamar o método estático estático Singleton. Então, sempre que aquele método é chamado, o mesmo objeto é retornado. Bom, algumas analogias com o mundo real. O governo é um excelente exemplo de um padrão Singleton. Um país pode ter apenas um governo oficial, independente das identidades pessoais dos indivíduos que formam o governo. O título, o governo de X, é um ponto de acesso global que identifica o grupo de pessoas no comando. Aí, nós vamos falar um pouco sobre aplicabilidade. E aí, já se inscreveu no canal? Bora pra cima, hein? Utilize o padrão Singleton quando uma classe em seu programa deve ter apenas uma instância disponível para todos os seus clientes. Por exemplo, um objeto de base de dados único compartilhado por diferentes partes do programa.
O padrão singleton desabilita todos os outros meios de criar objetos, exceto pelo método especial de criação. Esse método tanto cria um novo objeto ou retorna um objeto existente, se ele já tiver sido criado. Utilize o padrão singleton quando você precisar de um controle mais estrito sobre as variáveis globais. Ao contrário das variáveis globais, o padrão singleton garante que apenas uma instância de uma classe, nada a não ser a própria classe singleton, pode substituir a instância salva em cache. Observe que você sempre pode ajustar essa limitação e permitir a criação de qualquer número de instâncias singleton. O único pedaço de código que requer mudança é o corpo do método getInstance. Então, como implementar? Bom, primeiro, adicione um campo privado estático na classe para o armazenamento da instância singleton. Segundo, declare um método de criação público estático para obter a instância singleton. Terceiro, implemente a inicialização preguiçosa dentro do método estático. Ela deve criar um novo objeto da sua primeira chamada e colocá-lo no campo estático. O método deve sempre retornar aquela instância em todas as chamadas subsequentes. Quarto, faça o construtor da classe ser privado. O método estático da classe vai ainda ser capaz de chamar o construtor, mas não os demais objetos. Quinto, vá para o código cliente e substitua todas as chamadas diretas para o construtor do singleton, com os chamados para o seu método de criação estático. Quais são os prós do singleton? Bom, você pode ter certeza que uma classe só terá uma única instância. Você ganha um ponto de acesso global para aquela instância. O objeto singleton é inicializado somente quando for pedido pela primeira vez. Quais são os contras? Viola o princípio da responsabilidade única. O padrão resolve dois problemas de uma vez só. O padrão singleton pode mascarar um design ruim. Por exemplo, quando os componentes do programa sabem muito sobre cada um. O padrão requer tratamento especial em um ambiente multithread, para que múltiplas threads não possam criar um objeto singleton várias vezes. Pode ser difícil realizar testes unitários do código cliente do singleton, porque muitos frameworks de teste dependem de herança quando produzem objetos simulados. Já que o construtor da classe singleton é privado e subscrever métodos estáticos é impossível na maioria das linguagens. Você terá que pensar em uma maneira criativa de simular o singleton. Ou apenas não escreva os testes, ou não use o padrão singleton. Comente o que você achou até agora do conteúdo para ajudar outras pessoas, porque se você fizer um comentário positivo ou negativo, isso ajuda as pessoas a saberem se elas devem ficar até o final ou não. Lembre que somente aquele que tem consistência tem grandes resultados. E para você que é iniciante, júnior ou pleno, te convido a dar uma olhada na descrição. Um abraço!